perguntar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as... E a gente podia ouvir o Wander agora, então. Né? Isso. Obrigado, professor Lúcio. Agora a gente vai ficar com o Dr. Wander Calmon, doutor em genética pela Universidade de Viçosa e professor da UFES. Boa noite, professor Calmon. Boa noite. Estão me escutando bem? Sim, perfeitamente. Bom, em primeiro lugar, agradecer demasiado a oportunidade de estar falando aqui, que o João está nos dando, o convite do Helder, a oportunidade de estar aqui com o nosso mestre aí, o professor Lúcio, e com todos vocês também aí, que interessados nas nossas abelhas nativas sem ferrão. Até foi esse o tema que o João pediu para mim falar um pouco, sobre o trabalho que vem sendo feito, ou que vem sendo feito, ou que não vem sendo feito, ou que deveria ser feito aqui no Espírito Santo, com as abelhas sem ferrão no âmbito da universidade, O Espírito Santo tem uma diversidade muito rica de abelhas sem ferrão, a gente sabe disso, de alguns levantamentos que foram poucos levantamentos que foram feitos, e nesses poucos levantamentos a gente sabe que é uma diversidade bem interessante, então, inclusive vocês que são meliponicultores sabem, tem gente criando melipona capixaba, tem gente criando a urso amarela e por aí vai, jataí e outras abelhas, E só que esse conhecimento das abelhas nativas, ele é muito mais empírico, muito mais feito pelos senhores meliponicultores, pelas pessoas que gostam, que criam, que cuidam das abelhas, do que propriamente pela comunidade científica, A gente tem muito pouco gente trabalhando com pesquisa em abelhas aqui no Espírito Santo. A gente tem no Espírito Santo 73 unidades de conservação ao longo do estado, e somente 2 unidades tiveram um levantamento mais intensivo sobre quais abelhas tinham nessas unidades, que foi a unidade da Cachoeira da Fumaça, lá no sul do estado, um levantamento que foi feito pela professora Luceli Souza, que foi inclusive orientada da irmã do professor Lúcio Campos, lá em Rio Claro, e um levantamento que eu fiz com uma aluna minha, de mestrado, aqui no Parque de Itaúnas, no norte, sobre as espécies de abelhas indígenas sem ferrão que existiam aqui. E o resto do conhecimento que se tem é muito conhecimento que nós temos em visitas que nós fazemos aos meliponicultores, Então, eu nas minhas caminhadas aqui, já passei por várias cidades aí da região serrana, principalmente, onde tem uma tradição muito grande. Então, se você vai em Itaguaçu, Itarana, São José do Canaã, Domingos Martins, Marechal Floriano e por aí vai, todo Santa Teresa, Santa Lúcia e tudo mais, o pessoal, na região do Caparaó também, o pessoal tem muito costume de criar as abelhas e você vai conhecendo, vai sabendo e tudo mais, Claro que o Espírito Santo tem uma dificuldade, que já vem de antigamente, de ter muito poucas unidades de pesquisa. Essas unidades de pesquisa no Espírito Santo, elas só se ampliaram a partir de 2002. Então, recentemente, 1 década e meia, que isso começou a se ampliar. Então, a gente tinha alguns IFES tradicionais, como o IFES de Santa Teresa, onde está lá o nosso colega, o professor Eduardo, que também faz pesquisas com abelhas, o IFES de Colatina, e o campus da UFES em Alegre, e não tinha muita coisa espalhada pelo interior, principalmente, que é onde tem a maior pujança da meliponicultura,
A UFES era e é até hoje, né? Eu faço uma crítica severa sempre, todas as reuniões que tenho, brigo um monte lá em Vitória, né, que a UFES é muito centrada em Vitória, nos problemas de Vitória, nos problemas da região metropolitana do estado, e esquece, né, muitas vezes, todo o interior, né, a riqueza do interior do estado, que é gigantesca, né? Aqui no norte do estado, então, né, o campus de São Mateus, apesar de existir um embrião da UFES aqui anteriormente, mas o campus começou em 2006, né, fez 14 anos agora, né? Eu sou da primeira leva de professores, né, que iniciou aqui em 2006. Nós tivemos uma longa caminhada aí de uns 10 anos para conseguir implementar aqui, né, laboratórios de pesquisa, conseguimos ter uma fazenda, né, que é o curso de agronomia agora que tem, mas não foi uma jornada simples. Hoje a gente tem mais estrutura, né, para poder estar começando a fazer pesquisas mais detalhadas. Inclusive a gente tem aqui muita conversa com o pessoal da APNorte, né, o Jorginho, que foi diretor da APNorte durante muito tempo, conversa com a gente. Foi feito lá perto da fazenda uma casa do mel que tem que funcionar, ainda não funciona, mas tem que funcionar. Então, assim, iniciativas a gente tem tentado. Alex Fabian, que é outro que vocês devem conhecer, né, técnico do Incaper, lá de Linhares, a gente já conversou várias vezes de construir, né, projetos, escola, né, de escola de meliponicultura. A gente já concorreu em alguns editais para que isso acontecesse, né, mas infelizmente a gente não, né, principalmente depois de 2014, quando o país entrou, né, no período aí de recessão, todos vocês sabem, né, todos nós estamos sofrendo, né, essa recessão não foi fácil. Junto a isso, né, existem também algumas pesquisas de conservação, mas são poucas também, né? Umas, inclusive, que eu participo junto com o Lúcio Helder, né, que eu acho que vai falar muito melhor para vocês sobre isso daí, né? Participei com o Helder do projeto que a gente teve, né, junto com o Fumbio, né, vendo caracterizando geneticamente as populações, né, de melípona capixaba. O Helder fez um trabalho, né, de introdução dessas espécies lá no Parque de Pedra Azul, que ele vai falar melhor para vocês. Então, assim, mas as iniciativas são muito pontuais. E, às vezes, as iniciativas não vêm nem da universidade, vêm de organizações não governamentais, de OS, né? Então, eu acho que vocês sabem, por exemplo, né, o pessoal que fez o projeto, né, com o pessoal do Jerônimo lá, que fez o projeto com os índios em Aracruz, né, que está produzindo mel de uruçu amarela, né? Agora tem um projeto, né, do pessoal do Ibramar, junto com o professor Eduardo, do IFSU de Santa Teresa, né, que estão tentando, né, aumentar a produtividade, né, do mel de melípona capixaba, mas são ações, às vezes, inclusive, pontuais e que não se conversam, né? Então, uma das coisas que eu vejo muita necessidade é que esse tipo de discussão que nós temos hoje aqui comece a ser mais frequente, que nós, né, da universidade, isso é uma crítica que eu faço a nós mesmos, né, muitas vezes saiamos dos nossos muros, né, e conversemos mais com vocês, meliponicultores, né, tentando entender, né, quais são as expectativas de vocês também, né, né, existem várias coisas. O João mesmo, eu vejo projetos bonitos que ele faz de educação ambiental, e a gente pode fazer muita coisa junto, né. Infelizmente, como eu falei com vocês, a gente ainda tem um número muito pequeno de professores e de pesquisadores aqui no estado, mas, né, o que a gente quer é que isso cresça também, né, então vai depender da gente, né, que a gente faça esse crescimento. Em relação, né, aqui, né, ao norte capixaba, né, ao Centro Universitário Norte do Espírito Santo aqui, a qual eu faço parte, né, eu já tenho todo o aval né, a gente faz parte do mesmo departamento, né, o departamento nosso é o Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas, e inclusive é uma intenção do pessoal da agronomia, né, o professor Ednei hoje, que é o coordenador do programa de pós-graduação em agricultura tropical, né, junto com o professor Rogério, que é o diretor da fazenda,
a gente tem todo o intuito de estar construindo, né, um espaço dentro da fazenda voltado para a meliponicultura. Né? Então, assim, a gente não teve ainda a oportunidade de concretizar esse sonho, né? Mas, inclusive, se alguém quiser ser parceiro, quiser trabalhar em conjunto, a gente está disposto aí né, tá introduzindo a criação dessas abelhas aqui na fazenda do campus, até no sentido mesmo de não só na questão comercial, da questão de exploração de mel, mas também na questão da educação ambiental. Né? O campus aqui de São Mateus, ele foi reconhecido, né, a partir de um ano atrás, como um jardim botânico. Né? O pessoal da botânica, eles conseguiram incluir o nosso campus na rede nacional de jardins botânicos. Então, a gente tem um grupo de professores da botânica aqui, que são do Rio de Janeiro, que tem uma ligação bem grande com o Jardim Botânico do Rio, né? E esse pessoal conseguiu incluir o campus como jardim botânico. Isso facilita, inclusive, para a gente fazer projetos, né, de educação ambiental, juntando a questão da botânica, a questão das abelhas, da polinização, que o professor Lúcio falou, né, que é tão importante. Então, assim, gente, é mais ou menos isso, né? Eu não vou me alongar demais, né? Queria poder estar falando mais para os senhores, né, de mais ações da universidade em relação às nossas abelhas, né, sem ferrão, né, as nossas abelhas nativas aí. Mas, infelizmente, né, a gente ainda está engatinhando na pesquisa com abelhas sem ferrão no Espírito Santo. Muitas vezes as pesquisas são feitas, né, como o Lúcio relatou para vocês, né, descobertas ao acaso. Eu fico imaginando, por exemplo, né, que a gente tem algumas reservas aqui no Espírito Santo, como a Floresta Nacional do Rio Preto, né, como a região lá de Pancas, a região dos Pontões Capixaba, né, que são regiões que você não tem praticamente levantamento nenhum. Né? Será que não tem outras espécies de abelha nessas regiões também? Né? São regiões extremamente pouco exploradas, né? Às vezes a gente não conhece nem a flora dessas regiões, né? Então, assim, ainda falta muita coisa, tem muita coisa para ser feita, né? E acho que a gente sempre ser otimista e tentar unir forças e continuar aí nessa caminhada. Bom, boa noite, mais uma vez obrigado aí ao Helder, ao Lúcio, né, ao João, certo? Obrigado, professor. Então, agora a gente vai passar para o mestre Helder, né, Helder? Vamos lá, estava com o microfone fechado, né? Acho que eu consigo apresentar ele, consigo? Vocês estão vendo a minha apresentação? Perfeitamente. Ótimo. Então, boa noite mais uma vez a todos. Uma boa noite especial à Verinha, irmã do Lúcio, que está aí, já vi. E a professora Vera Lúcia Imperatriz Fonseca também, um prazer ela estar aí conosco novamente. Bom, eu fiz uma apresentação aqui para a gente tentar pegar melhor aí, né? Esses trabalhos que a gente já tem feito, o que a gente continua fazendo e nossas intenções nessa parceria que sempre ocorreu entre o nosso grupo de pesquisa e da ANA, né? Bom, aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Helder da Universidade Federal de Viçosa, do campus de Florestal, e esse logo aí à direita, o Laboratório de Genética da Conservação, é o nosso laboratório aqui. Nós trabalhamos, então, especificamente com genética da conservação e especialmente com genética da conservação de abelhas, né? E esse logo da Urusul, talvez muitos de vocês conheçam, aí já ganhou uma camisa nossa, e é o nosso último projeto aí, né? O João tem dessa camisa ainda, João? Você nem ganhou, não é possível, né? Deve ter, né, João? Rapaz, eu não ganhei essa camisa, não. Não é possível, João. Olha aí, estou esperando. Então, nós temos que fazer mais. Esse é a logo que a gente trabalha aí, né? Um desenho bonito. Não parece tanto a melipona capixaba. É difícil desenhar a abelha assim, né? Mas ficou bonito. Ficou a pedra azul lá no fundo, né? A pedra do lagarto.
uma flor, é um desenhista aqui de Belo Horizonte. Então, tá os nossos contatos aí, e nós vamos preparar mais camisa, então, para dar para os amigos aí, me cobra depois, viu, João? Essa camisa já acabou, mas a gente faz mais para a próxima rodada aí, todo mundo ter uma camisa do nosso projeto. Mas, bem, vamos lá. Sobre a área de ocorrência, vou pegar aqui alguns temas, e assim a gente vai rodando para aproveitar o máximo possível, a gente poder conversar mais depois, né? Então, nós estudamos várias colônias desde 2007, como o professor Lúcio já colocou. Esse aqui é uma compilação de 177 colônias, entre colônias naturais e colônias manejadas de Melipo na Capixaba. Então, o que a gente percebeu que a menor altitude de colônia nativa que nós encontramos foi 882 metros. É claro que caminhar em mata nativa no Espírito Santo é muito difícil, vocês sabem bem o que é isso. E às vezes a gente caminha dentro da mata, passa debaixo da colônia um monte de vezes e não vê ela, né? Então é óbvio que isso aqui são dados que a gente apresenta, mas todo o esforço amostral é pequeno ainda para isso, né? Mas o mais alto foi 1.155 metros. Então, a partir dessa amostragem de colônias naturais, ou seja, ninhos naturais, não ninhos manejados, é que nós estabelecemos que parece, então, haver um limite de distribuição de espécie entre, aí, claro, 882, colocamos aqui, né, entre essas cotas, arredondando as cotas aí, né, as cotas de 800 a 1.200 metros, né, outras pessoas dizem, não, mas já tinha uma colônia aqui e tal, mas nós não registramos. E colônias manejadas, nós encontramos desde colônias manejadas a 612 metros, até colônias manejadas a próxima de 1.200 metros. Essas colônias manejadas abaixo de 800 metros, uma característica interessante é que ela sempre precisa de alimentação de subsistência. Então, pelo menos nos que nós visitamos, né? O meliponicultor sempre dava tanto mel quanto pólen para estas abelhas. Então, parece que ela tinha alguma dificuldade ali de se manter por ela mesma nessas áreas mais baixas. Tá? Bom, esses são os pontos amostrais que nós fizemos. Nós rodamos desde aqui a região do Caparaó, né? Tem um amigo lá, o João Luiz, que tem uma fazendona aqui que pega quase a costa inteira do Caparaó, aqui, ó, do lado capixaba. Então, nós rodamos essa área toda aí, pegamos toda essa área de Brejetuba, descendo aqui por Conceição do Castelo, Vargem Alta, e essa parte aqui em cima de Venda Nova do Imigrante, Marechal Floriano, e assim subindo, né, para Santa Maria de Jetibá, até Santa Teresa, e rodamos aqui também em volta no litoral, tá, descendo até Alegre e subindo também. Então, o que nós percebemos é que existe uma área de não ocorrência para o sul do Espírito Santo e outra área de não ocorrência para o norte do Espírito Santo. Então, nós fizemos coletas em Linhares, fizemos coletas na Reserva Florestal de Soretama, né, e não encontramos essa abelha. Inclusive, aqui a gente ainda estava trabalhando com Dinoponera lúcida. No meu mestrado, eu trabalhei com a formiga gigante aí do Espírito Santo também, né, na Bahia, Dinoponera lúcida. Então, aqui se encontra bastante Dinoponera lúcida na região de Linhares, de Soretama, aqui para baixo, Marechal Floriano, mas não encontra-se capixaba, pelo menos nós não encontramos. Então, eu gostaria que vocês sempre ouvissem essa fala assim, dentro do nosso esforço amostral, né? De 2007 até 2012, 5 anos trabalhando, rodando esta área aí. É claro que alguém às vezes fala, mas eu já vi. Bom, né, nós não temos esse registro, aí é onde a ciência vai crescendo. E o que nós percebemos é que colônias naturais estão mais restritas a essa área. Mesmo aqui a área do Caparaó, nós não encontramos colônias naturais. Encontramos colônias naturais até Brejetuba,
até Vargem Alta e até os limites de Santa Teresa, entre Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa. Mas mesmo na Reserva Nacional de Santa Teresa nós não encontramos, apesar de que lá foi muito difícil fazer coleta, nós caminhamos pouco dentro daquela mata, uma mata que precisa ainda ser mais amostrada, mas lá tinha cobra demais, e os amigos ficaram sabendo, aí os amigos mais próximos já sabem que eu fui ofendido de cobra aí numa dessas, né? E gato escaldado tem medo de água fria, não é isso? Então depois nós acabamos limitando um pouco os nossos trabalhos aí dentro de matas, né? Mas foi o que nós registramos. Então aqui nós temos colônias nativas e algumas colônias manejadas também. Mas na porcentagem, ó, quando a gente olha isso de porcentagem, então nós vamos ver que praticamente 80% das colônias, quase 90% das colônias, mais de 80% quase 90%, estão aqui, 800, mesmo as manejadas, né? Entre 800 e 1.100 metros de altitude. 2% aí entre 1.100 e 1.200, e 9% abaixo de 700 metros, abaixo de 800, e outros 6% abaixo de 700. Aqui, esse aqui eu mostrei só 177, mas esse número já aumentou, né? Nós temos aí catalogado hoje quase 300 colônias de medripa na Capixaba, entre colônias nativas e colônias manejadas. Certamente que 2/3 disso são colônias nas mãos de criadores. Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui.